contar uma coisa, assim, que foi muito cruel pra mim. Que eu nem sei como falar sem parecer. Que eles acham que a gente se vitimiza. Isso foi terrível, sabe? Porque o cigano Black Pill, ele teve a coragem gente, de mijar em mim. Bom, hoje o assunto em pauta são as falsas acusações de estupro, né? Tá rolando aí uma sugestão para se transformar a falsa acusação de estupro em um crime hediondo e inafiançável. Mas isso aí possivelmente só vai ficar no papel mesmo, entendeu? Vocês imaginem só a quantidade de homens que foram acusados falsamente de estupro, de um crime que eles não cometeram. Simplesmente a mulher chegou e falou: esse cara aqui é um estuprador, ele me estuprou. Ou para se vingar do ex-namorado, ou para se vingar do ex-marido. E acabou destruindo a vida do cara. O cara foi preso por um crime que ele não cometeu. Na cadeia ele foi violado, foi violentado por outros homens. Vou colocar uma coisa para vocês, ó. É bem questionável quando você fala que quando um homem ele é violentado na cadeia por outros homens, o cara é homem, entendeu? Porque, já falei, um homem que põe a tromba no teto para outro homem também é um homossexual. Então, com certeza, homem que estupra outro homem, esses que são lá na cadeia são doentes de fato, esses aí eu não poderia considerar homens, tá? Mas a pauta do vídeo não é essa. A pauta do vídeo é sobre as falsas acusações de estupro. E o cara, quando vai para a cadeia, você sabe o que acontece. Ele é estuprado, ele pega doenças, ele pega uma AIDS, ele está confinado por um crime que não cometeu e muitas vezes ele morre. Em uma rebelião dentro de uma cadeia, com certeza esse homem ele vai ser o primeiro a ser despedaçado lá dentro. Bom, mas vamos aqui ao texto. Eu peguei um texto aqui, deixa eu ler para vocês. Todos os dados deste post estão comprovados nos autos dos respectivos processos judiciais. Os casos abaixo são apenas alguns exemplos de feministas que forjaram falsas acusações de estupro para fins de guerra ideológica. Eu poderia listar inúmeros episódios idênticos que se repetiram pelo Brasil afora. Para elas, não importa que vidas inocentes sejam destruídas pelo caminho, porque a prioridade dessa corja é promover sua agenda revolucionária. Por isso, rapazes, não se envolvam jamais com esse tipo de animal. Até porque feministas não são mulheres. Podem até ser mulheres no sentido biológico da palavra, mas estão longe de sê-lo no sentido moral. Sandy Miyumi Mikiyami Saguri, militante feminista e estudante de pedagogia da USP, foi autuada por falsa comunicação de crime, artigo 340 do Código Penal, em 28 de fevereiro de 2015, após confessar que queria apenas chamar a atenção da mídia quando acusou um policial de tê-la estuprado. Solta, Sofia de Carvalho Costa e Lima, militante feminista e estudante de arquitetura da UFBA, foi condenada a prestar serviços comunitários por levantar uma falsa acusação de estupro contra o cantor Fael I, em 23 de outubro de 2015, através de um textão no Facebook. Sofia admitiu que havia mentido durante a audiência na segunda vara dos Juizados Especiais Criminais. Em 30 de março de 2016, a Justiça determinou que ela cumprisse pena alternativa trabalhando 3 meses no CEAPA. Eu não posso nem dizer que isso é uma punição para uma mulher que faz uma coisa dessa. Pegar serviço comunitário, sabe? Você vê que a vida do homem realmente não está valendo nada na nossa sociedade.
A vida do homem é simplesmente assim, descartável. Só tem assim, uma puniçãozinha assim para dizer que a mulher não ficou totalmente impune, mas você pega aí uma acusação dessa gravíssima que poderia ter destruído a vida de um homem e jogado ele na cadeia onde ele teria sido estuprado, pego uma doença e cumprido uma pena por uma coisa que ele não fez. Isso é gravíssimo. Essas falsas acusações de estupro é uma coisa gravíssima. Espero que a sociedade um dia acorde. Vamos a outra aqui, Veluma Lara Santos, militante feminista e aluna de Artes e Ciências da UNB. Postou um textão no Facebook no qual levantou uma falsa acusação de estupro contra Wellington Monteiro Cardoso no Réveillon de 2015 e 2016. A fraude foi acompanhada de um textão no Facebook na qual Veluma repetiu os chavões usuais. É assim que somos ensinadas. A culpa sempre é atribuída à mulher. Não ensine meninas a não serem estupradas. Ensine meninos a não estuprarem. O final do texto fazia uma nota que expunha seu desejo de atrair atenção. Tenho recebido também solicitações de amizade. Ativei a configuração seguir para que recebam atualizações sobre o caso. Tudo que fizer referência ao mesmo terá status público. A farsa veio abaixo de 13 de fevereiro de 2016, quando a delegada da mulher arquivou o inquérito com base em testemunhos que confirmaram a versão do acusado. Aqui tem as fotos das 3 dondocas, santinhas, boazinhas, inocentes e oprimidas que foram falsamente estupradas. Elas cometeram a tal falsa acusação de estupro e elas são só a ponta do iceberg. Porque na nossa sociedade um homem tem sido falsamente acusado de estupro ao longo dos anos. Muitos não têm a mesma sorte de serem um Neymar da vida, serem ricos, poderosos e famosos. Foi necessário uma pessoa riquíssima, como o Neymar, ter sido acusado de estupro para que alguma coisa começasse a ser feita. Mas se não tivesse sido o Neymar, com certeza as falsas acusações de estupro estariam acontecendo até hoje. E tenho certeza que muitas ainda estão acontecendo, pois a lei ainda não está em vigor na nossa sociedade. Entendeu? Vejam bem, sabem o que as 3 criminosas abaixo têm em comum? Todas são feministas e forjaram falsas acusações de estupro. Atenção, rapazes, jamais se envolvam com esse tipo de mulher, porque gente assim não tem caráter. Sofia de Carvalho Costa e Lima, militante feminista e estudante de arquitetura da UFB. Aqui tem todos os dados delas, do que elas fizeram e é altamente grave. Isso aqui é só um exemplo, pessoal. É só um exemplo de uma covardia que tem acontecido. Não ao falso estupro. Caso Escola Base. Eu vou citar mais um aqui, mais um caso que ocorreu de uma falsa acusação de estupro. Caso Escola Base, há 20 anos. Falsa denúncia tentaram acabar com a vida de pessoas de bem. R$457 mil. Este é o valor atualizado da indenização que o Estado de São Paulo ainda deve aos seus envolvidos no escândalo da Escola Base que explodiu em 26 de março de 1994. Na época, 2 mães acusaram os 4 donos da creche e pais de um aluno de abusar sexualmente de crianças entre 1 e 6 anos. Hoje, inocentados, os envolvidos no caso passam por sérios problemas de saúde e não podem sair às ruas. Ainda assim, 20 anos depois do episódio, eles ainda ensinam o Brasil. Ao ouvir as acusações das mães, o delegado Edélcio Lemos chamou a imprensa, mesmo sem provas, e conseguiu voltar os holofotes dos principais meios de comunicação do país para o caso. Em pouco tempo, a mídia já tratava os acusados como culpados. A população enfurecida depredou a escola, roubou e quebrou a casa dos funcionários envolvidos enquanto eles estavam presos. Semanas depois, o laudo do exame de corpo e delito feito nas crianças que supostamente sofriam abusos ficou pronto. Elas tinham apenas assaduras causadas pela forma de se sentar e pelo tempo de trocar a fralda. Mesmo inocentada, a ex-professora da escola, Paula Malin,
perdeu quase todos os seus bens e nunca mais conseguiu um emprego na área. Hoje ela está 60 quilos acima do peso, sofre de depressão e tem um emprego com um salário de R$600 por mês, com contas de água, IPTU, imposto predial, territorial a pagar. Ela acumula uma dívida de mais de 50 mil em 1999. O então governador Mário Covas decretou a autorização da indenização de Paula. Com a morte dele em 2001, houve mudança na Procuradoria-Geral do Estado e no Palácio dos Bandeirantes. O decreto então passou a ser questionado na Justiça. O advogado dos donos da escola, Calil Rocha Abdalha, conta que Paula não receberá nem um centavo do governo do estado de São Paulo e teve que responder judicialmente pela má conduta do delegado Edélcio Lemos. Segundo os advogados, os outros 3 donos da escola, Ikushiro Shimada, Maria Aparecida Shimada e Maurício Alvarenga, já foram indenizados por vários meios de comunicação, após decisão do STF, Supremo Tribunal Federal. Porém, ainda esperam um montante a ser pago pelo Estado. Na época, o juiz deu uma sentença de 100 salários mínimos, algo em torno de 10 mil. Ao recorrerem, os acusados obteriam 100 mil cada um. O processo chegou ao STF e a indenização chegará a 250 mil. O valor hoje gira em torno dos 500 mil, mas com os juros corrigido. Isso chegará a cerca de 3 milhões. Maria Aparecida Shimada morreu de câncer em 2007, sem receber a indenização do Estado. O ex-delegado Edélcio Lemos ainda está na ativa, mas manda dizer que não fala com jornalistas. Apesar da impunidade, o caso teve reflexos profundos nas salas de aula de cursos de graduação. No direito, o escândalo é usado como exemplo nas aulas de direito penal e direito constitucional. Conta a professora de direito das faculdades Rio Branco, Janaína Varale. Nós utilizamos o caso na sala de aula porque ele é considerado um dos maiores erros do judiciário que tivemos. Além disso, serve de exemplo para discutirmos diversos assuntos como o papel da mídia, um termo de imagem e exposição pública. Nas aulas de constitucional, falamos do caso em penal e processo penal também. Bom, você vê o seguinte, a pessoa quando ela é falsamente acusada de estupro, isso no caso aqui, até mulheres foram acusadas junto com os homens. A mídia já cai em cima. A mídia, ao saber de uma falsa acusação, não há nenhuma investigação, nada, já cai em cima das pessoas falsamente acusadas de um crime que não cometeram. E basicamente as pessoas são destruídas ali. Já na imagem dela, a mídia já destrói, entendeu? Antes mesmo da pessoa comprovar que é inocente. E a pessoa, quando ela consegue provar a sua inocência, ela fica estigmatizada pro resto da vida dela. Porque as pessoas do bairro vão apontar aquela pessoa, ainda que ela tenha provado a sua inocência, como um estuprador. No emprego, se ela não tiver perdido o emprego, ela fica mal vista. Você vê que o Estado em si, ele não indeniza uma injustiça cometida por uma pessoa que é falsamente acusada de estupro. A pessoa chega a morrer e não recebe a indenização. E fica por isso mesmo. A vida não vale nada. Foi um caso exemplar de precipitação aos meios de comunicação. A mídia comprou o que o delegado disse e causou um dano enorme às vidas dos acusados. Numa história fantasiosa, apesar da lição, ainda hoje permanecem a preguiça de jornalistas ao confiarem demais em fontes oficiais. Eu, por exemplo, cigano aqui, eu não acredito e não confio em nada do que a mídia aberta fala. Nada. Porque há equívocos. Vocês imaginem que há erros no campo da saúde, há erros no judiciário, há erros na conduta como a polícia trabalha hoje em dia, e não haveria erros na mídia aberta, nos meios de comunicação. O que mais há nos meios de comunicação são erros, equívocos, e eu não confio. Sinceramente, uma palavra maldita, nos dois sentidos, pode destruir a vida de uma pessoa. Eu vou falar aqui agora sobre uma questão que levam as mulheres a fazerem essa tal falsa acusação de estupro.
os motivos pelos quais elas levantam essa mentira que destrói a vida dos homens. Tá? Primeiro motivo: mulheres mentem sobre o estupro para acobertar sua infidelidade. Eu vou citar um ocorrido que é verídico e está aqui no texto. Certa noite, Nicole Osborne ficou um pouco bêbada e acabou na cama com um homem que, juntamente com ela, desfrutou de extensivas atividades sexuais. O episódio inteiro foi consensual e os dois trocaram números de telefones ao final da experiência. No caminho para casa, ocorreu a Osborne que seu marido poderia não achar uma coisa tão ótima suas atividades. E se sentiu frustrada. E seu e-mail foi visível. Quando pessoas passaram por ela, vieram ajudá-la, ela lhe disse que tinha sido raptada à força e estuprada por um estranho, o que deflagrou uma resposta maciça da polícia para encontrar o estuprador. Um subsequente teste de DNA levou a polícia a um homem com quem ela tinha passado a noite, e ele foi preso e mantido pela polícia por 12 horas. Uma vez a verdade veio à tona de que o encontro foi consensual, Osborne foi acusada de queixa caluniosa e condenada a 18 meses de prisão. Mulheres mentem sobre estupro para acobertar sua infidelidade. Pois é, elas não assumem os erros que cometem. Quando eu digo lá atrás que elas são crianças crescidas, mimadas, eu não estou fazendo nenhuma apologia ao ódio, nada disso. Eu estou só citando a realidade da vida como ela é. O homem, ele se cuida, mas essa vaidade é absurda com relação às mulheres. É absurda. Mas essa situação aí é lamentável. Você imagina só, pelo menos lá nos Estados Unidos, pelo menos ela pegou 18 meses de prisão. E vai dar aí 1 ano e 6 meses, né? Agora eu pergunto a vocês aqui, e se o cara não conseguisse provar que ele era inocente, quanto tempo esse cara teria pego de cadeia? Será que ele teria pego 5, 10, quem sabe 15 anos de cadeia? Será que lá na cadeia ele não estaria morto já, numa hora dessas? O crime cometido pela mulher de falsa acusação de estupro foi algo terrível, mas ela não pegou uma punição equivalente. Ela deveria pegar a mesma punição que o cara teria pego se ele tivesse preso por uma falsa acusação. Por isso que falsa acusação de estupro hoje em dia compensa para a mulher. Ela pega aí, pelo menos nos Estados Unidos, né? Ela pega aí 1 ano e 6 meses e sai de boas. E ainda a população vai dar risada da situação. Não vai levar a sério uma coisa gravíssima que poderia ter destruído a vida de um homem, entendeu? Bom, continuando aqui. Segundo motivo. Mulheres mentem sobre o estupro para justificar porque elas apreciam pornografia. Quando a mãe de Elizabeth Coast a encontrou vendo pornô na internet, Elizabeth explicou que suas ações foram resultado de violência que ela tinha sofrido nas mãos de um vizinho. Ela testemunhou que quando seu vizinho tinha 14 anos e ela 10, ele a havia molestado sexualmente. Seu testemunho foi convincente, o suficiente para conseguir a condenação daquele homem. Ele foi sentenciado a 7 anos, dos quais cumpriu 4 até que Elizabeth se sentiu culpada demais e admitiu que tinha mentido sobre um homem inocente. Ela foi então condenada a 2 meses de prisão. 2 meses de prisão. Pela mentira e a pagar 90 mil em reparação. Mulheres mentem sobre estupro para justificar porque elas veem pornografia. Ou seja, você pega aí uma pessoa que ferrou com a vida do homem, ele foi sentenciado a 7 anos por um crime que ele não cometeu, e aí depois descobre-se que ela mentiu e ela pega 2 meses. 2 meses de prisão. Olha só a proporção das coisas. Um homem, ele sim é oprimido de fato. Ele sim está sendo ferrado com falsas acusações e injustiças. Vamos para o próximo. 3. Mulheres mentem sobre estupro porque têm uma doença mental. Infelizmente, na nossa sociedade, algo em torno de 75% das mulheres hoje em dia têm
a síndrome de borderline. E o narcisismo? Narcisismo, eu posso dizer que a maioria delas tem, mas a síndrome de borderline é 75%. Rosiane England arranhou o próprio rosto, rasgou suas roupas e inventou uma história sobre um homem ter pedido para usar seu telefone e então a estuprado violentamente. Ela deu à polícia uma descrição detalhada do que aconteceu para combinar com um homem de 59 anos, pai de 2 filhas adolescentes, que não tinha nenhum álibi, já que ele passeava com seu cão por uma floresta quando ela alegou ter ocorrido o estupro. O homem foi preso por 28 horas, até que testes de DNA finalmente o inocentaram. Ele continua a enfrentar suspeitas de seus vizinhos sobre ser um estuprador. Rosiane não deu nenhuma justificativa para a acusação. Além de sofrer de doença mental, mulheres mentem sobre estupro por terem doenças mentais. Hoje em dia, o feminismo, que é o reduto de muita mulher doente e degenerada, quer empurrar para você, goela abaixo, que o comportamento delas é correto, que o comportamento delas é normal e que você aceite uma conduta que é incompatível com a de um ser humano que tem uma consciência de certo e de errado, uma consciência de um comportamento compatível com a de uma pessoa lúcida, entendeu? Eu volto a repetir, 75% das mulheres hoje em dia, segundo pesquisas, possuem a doença de borderline. Muitas delas, a grande maioria delas, nem sabem que estão doentes. Número 4. Mulheres mentem sobre o estupro porque elas estão se sentindo culpadas. Kelly Wardwood bebeu alguns drinks e decidiu que dormir com o filho de uma amiga seria uma boa ideia. Após refletir melhor, ela decidiu que tinha traído a confiança de sua amiga ao fazer isso e denunciou o filho da amiga por estupro. Ela disse à polícia que tinha sido estuprada enquanto dormia e o filho da amiga foi submetido a um exame médico intrusivo e interrogado cuidadosamente. 2 dias depois, Kelly teve pena e admitiu que ela tinha mentido sobre o estupro. Ela sofre de depressão exacerbada pela quantidade de álcool que ela tinha consumido. Mulheres mentem sobre estupro por se sentirem culpadas. Exatamente isso. 5. Mulheres mentem sobre o estupro se o sexo for ruim. Essa aqui é nova para mim, mas a gente está sempre aprendendo. Lynette Lee arranjou um encontro com um homem que tinha conhecido através de um site de paquera. Tiveram um encontro que terminou em sexo consensual num quarto de motel. Lee então denunciou o homem por estupro. Ele foi interrogado pela polícia, que depois voltou a falar com Lee. Ela então confessou ter mentido sobre o estupro. Porque ela não gostou do sexo. Abre aspas, foi ruim, fecha aspas. Mulheres mentem sobre estupro se elas acham o sexo ruim. O negócio tá ficando tenebroso, hein? Se isso vira uma conduta assim generalizada, hein? Nossa Senhora. 6. Mulheres mentem sobre estupro quando são reprovadas em exames. Rhiannon Brooke viu que seu estilo de vida de baladas estava prejudicando sua vida quando ela, estudante de direito, foi reprovada no equivalente ao exame da OAB em seu país. Ela disse à banca de examinadores que seu desempenho foi afetado por circunstâncias extenuantes e acusou o próprio namorado de múltiplos crimes de estupro e agressão, inclusive de dar-lhe um soco tão forte no estômago que ela teria abortado uma gravidez. Ela feriu a si mesma para consubstanciar as acusações. O acusado passou 36 dias na prisão, até a polícia confirmar que ele estava trabalhando e tinha álibis para cada uma das acusações caluniosas de estupro. Rhiannon foi condenada a 3 anos e meio por acusações caluniosas. Mulheres mentem sobre estupro e violência e morte violenta de nascituro por serem reprovadas em prova. Você vê que ela é advogada. Você imagina só a merda que tinha dado. Ela acusou o próprio namorado dela. Depois vocês vêm me falar aí que as mulheres são boazinhas, que elas
são santinhas, não, que elas são gente boa, de conduta inquestionável. Essa acusou o próprio namorado de estupro. Eu volto a repetir, as mulheres não assumem as consequências pelos atos que elas cometem. Não assumem. E elas são eternas crianças. Eu não acredito naquela frase que diz que a mulher, ela cresce, ela amadurece primeiro que o homem. Na minha visão, na minha concepção da realidade da vida, como eu vejo na prática, a mulher continua sendo uma eterna criança. Isso me faz lembrar que eu gostava de uma advogada aí, da área de família. Imagine a merda que eu estaria nela agora, porque essa advogada, ela poderia simplesmente fazer uma falsa acusação. Se eu tivesse namorado com ela, se eu tivesse com ela hoje, cabeça de mulher, gente, e bumbum de juiz, vocês nunca sabem o que vai sair. Vamos para o próximo aqui. Número 7. Mulheres mentem sobre estupro por causa de complicações causadas por mediações psiquiátricas. Catherine Bennett teve sexo consensual com um membro da Guarda Nacional, mas depois relatou à polícia que ele a tinha sequestrado em um estacionamento, levado à sua casa, drogado e estuprado, sob pontas de faca. Antes de ela ter conseguido escapar, a polícia conseguiu estabelecer que a história tinha sido inventada, mas não antes de o Guarda Nacional perder seu emprego e ter sua reputação seriamente danificada. O advogado de Bennett disse que ela sofre de depressão e obsessão compulsiva, e embora sua condição e complicações devidas à medicação não fossem escusas para a denúncia caluniosa, foram fatores contribuintes. Mulheres mentem sobre o estupro por causa de complicações com medicações psiquiátricas. A gente está numa sociedade doente, pessoal. É inconcebível que a palavra de uma mulher, simplesmente porque ela fala alguma coisa, deve ser levada em conta. Tudo tem que ser provado. Imagina eu aqui, cigana, aqui, chegar e falar que o Silvio Santos me deve 5 milhões de reais e ele tem que me pagar. Agora imagina o cigano aqui sendo uma mulher e falando que o Silvio Santos me estuprou. Isso é absurdo. Isso é um total absurdo. Tem que ser comprovado. Tem que se apresentar provas. E os homens estão sendo acusados de coisas que eles não estão fazendo. Número 8. Mulheres mentem sobre estupro quando elas querem atenção. Isso aí você vê muito com relação às feministas. Elas fazem falsa acusação o tempo todo. Gemma Grigori, desesperada por atenção de policiais, prestou 8 acusações caluniosas de estupro, acusando 7 homens diferentes. Em um período de 6 anos, ex-namorados foram submetidos a exames de DNA, interrogados, e um enorme tempo de trabalho policial foi desperdiçado para Gemma ter a atenção que ela tanto precisava. Após gravar centenas de ligações feitas por ela, a polícia a prendeu e acusou de crime de denúncia falsa. Mulheres mentem sobre estupro quando querem ter a atenção. Isso aí, você vê muita questão do ego. Infelizmente, acontece direto. Número 9. Mulheres mentem sobre estupro para obter simpatia. Lindsay Attridge, nossa, que nome desgramado, hein? Attridge, A-T-T-R-I-D-G-E, Attridge, estava com alguns problemas de relacionamento com seu namorado e precisava ganhar um pouco de simpatia dele. Ela navegou pelo Facebook e encontrou uma foto de um homem de 26 anos com um irmão de 14, que ela nunca tinha conhecido, e os denunciou a ambos por estupro violento. Para fazer sua história ficar ainda mais crível, ela socou a si própria no rosto, coisas que a gente vê hoje em dia, hein? A gente vê mulheres causando ferimentos nelas mesmas para dar aí uma empatia com relação à sociedade e dar crédito às mentiras que elas contam sobre agressão, sobre estupro. É o que mais tem. Hoje em dia você vê isso escancarado. Rasgou as próprias roupas e disse à polícia que os 2 homens tinham invadido sua casa quando o namorado estava longe e a submeteram a um ataque brutal. Ambos foram presos e tiveram suas vidas transformadas quando o caso ficou conhecido por toda a comunidade local. Lindsay eventualmente admitiu ter inventado tudo e foi sentenciada a 200 horas de serviço comunitário. 200 horas de serviço comunitário? Caralho! Nossa! Ela nunca pediu desculpas. Seu namorado terminou o relacionamento. Mulheres mentem para obter simpatia. 200 horas de serviço comunitário.
numa coisa que podia ter arrebentado com a vida de 2 homens inocentes. E vocês aí querem assumir relacionamento, pessoal? Vocês podem me garantir que alguma mulher tem estrela na testa? Vocês podem identificar uma mulher, a índole, o caráter de alguma delas, que vai chegar para você, vai falar que é boazinha, vai esconder o passado dela. A própria família hoje em dia, a família da moça, a mãe, o pai, de preferência a mãe mesmo, tendem a esconder as sujeiras e jogar debaixo do tapete. Você vai confiar, vai chegar o ponto aí dos caras que querem tentar a sorte e arriscar a própria vida, contratar investigadores, entendeu? Para passarem a investigar 10 anos para trás da vida da mulher, a vida pregressa dela, o que ela fez, o que ela aprontou no passado. Porque, gente, deixa eu falar uma coisa para você. Mulher mente. Não tem uma trava moral não, ó. Que a pessoa não vai mentir não. Elas mentem também, entendeu? Bom, vamos aqui pro 10. Mulheres mentem sobre estupro para deixar seus namorados com ciúmes. Hannah Bryan estava com raiva do namorado por ele ter terminado a relação com ela. Querendo um pouco de atenção e para deixá-lo com ciúme, ela lhe disse que um homem com quem ela tinha flertado a atacou em uma ponte, estuprou e então jogou dinheiro nela para que pegasse um táxi. Um homem que ela identificou como seu estuprador foi preso e passou por uma difícil investigação, interrogatórios, mas foi capaz de provar à polícia com evidências que ele não tinha atacado Hannah. Hannah foi condenada a 150 horas, caralho, de novo, 150 horas de serviço comunitário, com sentença suspensa. Com sentença suspensa, mulheres mentem sobre estupro para deixar os namorados com ciúmes. Número 11. Mulheres mentem sobre estupro por vingança. Quando o namorado de Coy Lin terminou com ela e começou a espalhar rumores sobre ela, ela decidiu impor-lhe uma vingança prestando uma queixa-estupro contra ele. Ela foi levada de ambulância para o hospital, onde um kit de estupro foi usado para colher evidências e iniciou-se uma investigação. Tá aqui, ó, kit de estupro, entre aspas, tá? E espalhar rumores, entre aspas. Eventualmente, Coy Lin admitiu que tinha mentido sobre a agressão, porque, abre aspas, queria se vingar dele, fecha aspas. Mulheres mentem sobre estupro por vingança. Isso aí a gente vê muito nos dias atuais. Acontece até de forma extorsiva, quando a mulher também ela quer tirar dinheiro do homem. Lembrando aí o caso Neymar. Mulheres mentem sobre estupro porque elas estão de mau humor. Isabela Rimmel estava em um bar e seu amigo não estava prestando atenção nela, o que a deixou de mau humor. Então ela disse a outro amigo que ela tinha sido estuprada por um grupo de estudantes, homens, na Universidade de Connecticut. Esse amigo acreditou na história dela e contatou a polícia, deflagrando um alerta para mais de 30 mil estudantes. Uma grande perturbação na vida do campus. Um vídeo de vigilância, porém, não mostrou nenhum ataque. Isabela então concordou que ela talvez não tenha sido agarrada pelos cabelos e submetida a um estupro por 5 homens, mas poderia ter sido chutada ou poderia ter apenas caído. Isabela deve completar um programa que poderia levar ao abandono de acusação de denúncia falsa que pesa contra ela. Mulheres mentem sobre estupro por estarem de mau humor. Gente, eu volto a repetir. Outro dia eu estava fazendo uma pesquisa e eu constatei, através dessa pesquisa, que 75% das mulheres estão com algum distúrbio psicológico, sabe? O negócio está grave. Vamos pro 13 e último. Mulheres mentem sobre estupro quando suas amigas ficam bravas com elas. Bjorn Pegueiro estava extremamente bêbada num bar com amigas. Impulsivamente aceitou uma carona numa van com 3 homens. Como diabos uma mulher aceita uma carona de 3 indivíduos desconhecidos? Mas esse tipo de coisa acontece mesmo. Quando ela percebeu onde ela estava, ficou amedrontada e histérica. Os homens a levaram de volta ao bar e foi quando o problema começou. As amigas que ela tinha deixado para trás estavam irritadas com ela. E uma briga começou entre as mulheres, que trocaram alguns socos.
Quando uma amiga exigiu saber se os homens tinham estuprado Bjorn, ela disse que sim. Algumas escoriações resultantes da briga com suas amigas foram aceitas como evidência de estupro, e um homem passou 4 anos na prisão por causa da acusação. Mulheres mentem sobre estupro quando suas amigas ficam com raiva delas. É assustador ver isso. Nem mesmo é uma lista completa de razões por que mulheres mentem sobre estupro. Mas se pudermos considerar algo claro, é que mulheres mentem sim sobre estupro. Este artigo foi postado originalmente no Trophy Catalog e foi republicado no A Voice for Men, com permissão da autora, tradução, blá 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 blá, 26/3/2015. E a gente vê na nossa sociedade que basta uma mulher chegar e falar alguma coisa numa delegacia, uma mentira, uma injúria, e a palavra dela é considerada como lei, sabe? Não há uma investigação, a polícia vem, arranca o homem da casa dele de forma arbitrária, e a forma como as coisas têm acontecido na nossa sociedade realmente é um alerta para que vocês aí abram o olho e tomem cuidado, porque as mulheres não têm estrela na testa, entendeu? E aonde há impunidade, atitudes como essa tendem a permanecer. Vocês aí se lembram da falsa acusação de estupro que o Neymar sofreu há pouco tempo. A super inteligente Nájila, sei lá como é que pronuncia esse nome, é uma feminista, para começar. E ela tinha armado todo um sistema, colocado câmera escondida dentro do quarto, para dar a entender que o Neymar tinha forçado alguma coisa. O que é absurdo, porque o vídeo mostra claramente que tal situação não ocorreu. Bom, a advogada de Nájila Trindade abandona caso. Feminista assume defesa de Neymar. Você vê que é uma coisa totalmente absurda. A Nájila é feminista. Ela fez isso aí e se lascou, porque ela ficou conhecida no Brasil todo como uma pessoa perigosíssima para relacionamento. Mas com certeza tem muito homem aí que está totalmente alienado e vai assumir essa mulher para namoro. Vocês podem ter certeza. Agora, o Neymar, ele é muito esperto. O Neymar não é bobo, não. Ele foi logo buscar uma advogada feminista. Tem que ser uma feminista, né? Tem que ser uma mulher feminista. Não pode ser um homem sério, não pode ser um homem... Não, tem que ser uma feminista. Ele foi buscar uma advogada feminista. Isso foi estratégico, tá? Para dar mais ênfase, para dar mais repercussão na mídia. Fala, tipo assim, ó, eu aqui, ó, busquei uma feminista para me defender com relação às mulheres. Isso foi totalmente estratégico. Ele não fez isso assim do nada não, viu, gente? Eu vou buscar aqui uma advogada feminista. Você vê que a reportagem, ela deixa bem clara que a advogada dele é feminista. A advogada Yasmin Pastore, que defendeu a modelo Nájila Trindade na suposta acusação de estupro contra o atacante Neymar, deixou o caso nesta quinta-feira. A informação foi divulgada pela jornalista Sônia no Estadão. A advogada da Nájila, ela simplesmente deixou o caso. Por que ela deixou o caso? Porque ela viu que essa mulher, que essa feminista estava mentindo, que havia uma intenção errada, sabe? O advogado não abandona o caso assim do nada não, gente. Para o advogado abandonar um caso, ele tem que ter percebido coisas erradas. Com certeza, pelo menos essa aí teve um pouco de ética, né? Porque ia sujar o nome dela. Defender uma mulher que está agindo de má fé, com certeza isso ia repercutir mal na carreira dessa advogada. Olha só a outra mentira que a Nájila contou, que a nossa querida feminista Nájila contou para a mídia. Dona de apartamento desmente modelo e nega arrombamento. A Nájila disse que seu apartamento foi arrombado. A advogada de Nájila Trindade afirmou que o apartamento de sua cliente foi invadido na noite de quarta-feira e que por este motivo ela não compareceria em depoimento na polícia. Nájila Trindade, a mulher que acusa Neymar de estupro, afirmou por meio de sua advogada nesta quinta-feira que não compareceria ao depoimento na delegacia
por estar abalada, por ter tido seu apartamento invadido na quarta. No entanto, a dona do imóvel, Verena Fiore, que aluga o apartamento para Nájila, afirmou que ela mentiu. Ou seja, você vê um caso gravíssimo de uma mulher que é feminista. Ela está sempre mentindo, ela não passa credibilidade no que ela fala. E eu vejo da seguinte forma: a justiça deveria ser assim. Se uma mulher acusa um homem de estupro, ela não deveria pagar a cesta básica, não. Se um homem ele vai preso por uma coisa que ele não cometeu e ele pegaria aí, vamos pôr uns 5 anos, fora as questões de alto risco dentro da cela, onde ele poderia ser estuprado, pegar doenças ou até morrer. Então, assim, tudo isso aí deveria repercutir de forma da punição dela. Ou seja, ela acusou o cara de uma coisa que ele não fez. No caso dela, ela deveria pegar 7 anos de cadeia. Invertia. A pena que ele poderia ter pego por uma falsa acusação de estupro seria passado para ela. E ela pegaria 7 anos. Eu acho isso justo. Mas as nossas leis, elas não são justas, né? Elas não são iguais. A mulher, ela sempre sai mais cedo de um crime hediondo. Se acontecer um crime hediondo entre um homem, cometido por um homem, e um crime hediondo cometido por uma mulher, a mulher ela vai sair mais cedo. Um homem ele fica muito mais tempo na cadeia. Então você vê que não há uma justiça, uma igualdade. Nas leis dizem que todos nós somos iguais perante a lei. Mas não é assim. Isso é só no papel, isso é uma mentira. Na verdade, as mulheres têm regalias, elas têm privilégios, e o homem, sim, ele é punido e tem a vida arrebentada. Isso se no caso ele for inocente. O deputado do PSL, ele protocolou um projeto de lei chamado Neymar da Penha. Eu já falei isso uma vez. Eu acho bem idiota esse nome, Neymar da Penha, porque não tem nada a ver você fazer um vínculo com a Lei Maria da Penha com a questão do homem. O homem ele tem que ter uma lei própria que vai garantir a sua integridade. Você não pode colocar uma coisa vinculada com a outra. As mulheres têm lá a Delegacia da Mulher, tem uma lei específica de proteção para elas, que está sendo usada de forma errada e injusta para fazer falsas acusações de estupro e de agressão. Os homens não têm nenhuma lei para protegê-los dessas acusações. Nenhuma. A lei deveria ser só lei contra falsa acusação de estupro. Ponto final. Para ficar bem transparente, bem claro que o homem tem sido alvo de mentiras e calúnias. Aí colocou-se, caso o projeto seja aprovado, pessoas que fizerem acusações mentirosas sobre crime de estupro, por exemplo, poderão ter a pena aumentada até 1/3. Eu já acredito que essa lei ela não vai ser aprovada. É muito difícil uma lei dessa ser aprovada. Na nossa sociedade hoje em dia, fazer uma coisa justa, trazer uma coisa assim que vai proteger um homem e evitar que ele seja falsamente acusado de uma coisa que ele não cometeu, a gente é colocado como boi de piranha. Basicamente, nós homens somos bois de piranha. E o que me traz muita tristeza de ver algo assim é o seguinte: olha só quantos homens não foram injustiçados e estuprados na cadeia por um crime que eles não cometeram. Foi necessário um homem rico, famoso, mundialmente, ter sido falsamente acusado de estupro para algum político esperto, querer criar uma lei, porque isso aí vai render para ele o nome dele, assim, o fulano de tal criou essa lei aqui, vamos votar nele na próxima eleição. Eu não vi nenhum político criar uma lei dessa quando um pobrezinho lá atrás, um homem simples, um homem humilde, foi falsamente acusado de estupro, foi estuprado dentro da cadeia e se lascou lá dentro. Muitos até morreram. Eu não vi nenhum político se levantar e bater a mão no peito. Não, vamos fazer aqui uma lei para coibir essas desonestidades, essas mentiras. Não. Pegar um homem famoso de forma malandra, né? Porque o Neymar ele dá audiência, ele dá repercussão. O Neymar ele gera votos. Então fizeram aí uma lei e tem que ser Neymar da Penha, porque isso atrai também as mulheres. Não, aqui, eu estou sendo aqui, imparcial, estou querendo Neymar da Penha. Isso é estratégico. O político está cagando para a vida do homem, para as questões de justiça. Ele está dando a mínima. Isso aí o Neymar é só uma forma do político crescer em cima dessa situação. Entendeu? Porque se realmente tivesse alguma atitude de trazer justiça,
teria feito isso lá atrás. Quantos homens aí não foram estuprados por causa de uma falsa acusação? Para mim, esse político aí está só querendo crescer em cima do caso. Essa outra aqui é uma feminista. Depois de falso estupro e falso namoro, Patrícia Leles ressurge do esgoto com denúncia de suposta perseguição. Mas essa moça aí, olha o caos que ela causou no ano passado, cara. Olha só o que ela fez. Ela fez várias falsas acusações de estupro. Se eu não me engano, foi com aquele ex-pastor lá. Não, ex-pastor não, acho que o cara continua sendo. Mas ele é deputado também, né? Deputado ou senador. O Marcos Feliciano fez também com o filho do Jair Bolsonaro. E teve um outro cara aí também, que eu esqueci o nome. Ele também sofreu na mão dessa mulher. E por que ela fez essas coisas? Por causa da impunidade. Quando a gente tem a impunidade, isso vai gerar injustiças, vai gerar pessoas que vão fazer coisas erradas. Quando não tem uma lei eficaz para coibir o comportamento errado do ser humano, ele vai fazer coisa errada. E as mulheres, elas estão sempre tendo o aval da lei e de tudo, porque elas ficam impunes. Elas cometem esses crimes de falsas acusações e ficam impunes. Daí vocês falam, só cigano, mas você fala aí que as mulheres, elas demoram a amadurecer ou elas não são crianças. De fato, as mulheres são crianças. Isso é atitude de uma criança, entendeu? Manipuladora. Isso é atitude de gente que cresceu, não. Que assume a responsabilidade pelos atos, não. Isso é atitude de criança. Nas varas de família da capital, falsas denúncias de abuso sexual podem chegar a 80% dos registros. Eu vou repetir para vocês aqui, ó. Nas varas de família da capital, falsas denúncias de abuso sexual podem chegar a 80% do registro. Isso aí é só reflexo da impunidade. As mulheres, elas não são punidas. Elas deveriam receber uma punição pesada. Uma falsa acusação de estupro, ela mata o homem. Ela mata a reputação dele, ela tira a vida dele, destrói todo o convívio social que o cara tinha. Elas deveriam pegar uma pena pesada. Falsa acusação de estupro tem sido feito de forma aleatória e comum hoje em dia. Isso deveria acabar. Nada contra quando a questão realmente ocorreu. O fato é verídico. Mas você fazer isso com uma pessoa inocente, isso é canalice. Isso é covardia. E está faltando impunidade para elas. Então, o que a gente tira de conclusão dessa situação? Que esse tipo de situação tem ocorrido. Tem sido normal, as mulheres têm cometido falsas acusações de estupro. Você hoje em dia não pode confiar. Fica aparecendo aqui no meu vídeo que eu sou um cara que odeio mulheres. Não, nunca no meu vídeo vocês me viram falar que vocês devem odiar mulheres. Vocês nunca me ouviram falar esse tipo de coisa. O que eu estou falando aqui é porque eu já passei por situações terríveis. Não queiram vocês saber aí o que é você ir para uma delegacia acusado de uma coisa que você não cometeu. Eu vou dividir com vocês aqui uma coisa pessoal minha. Eu já fui, há uns anos atrás, acusado de uma falsa acusação. Falsa acusação de sequestro. Fui acusado de sequestrar minha própria mãe. Vocês acreditam nisso? Pois é. A minha mãe nessa época ainda andava e falava. E a gente foi lá, eu, minha mãe, mais uma testemunha, mais um monte de provas na delegacia do idoso, desmentir essa babaquice, essa canalice que fizeram com o cigano, sabe? E a pessoa que fez isso, ela sabia da impunidade, que não ia dar nada para ela. Na delegacia, o cigano foi tratado como um lixo. Ainda que eu tenha chegado com a minha mãe e minha mãe tenha desmentido essa canalice, essa covardia, eu passei por essa injustiça. Basta uma mentira de uma mulher para destruir com a vida do homem, sabe? E elas fazem isso porque não dá nada para elas. E essa mesma pessoa que inventou essa calúnia, essa difamação, no intuito de arrebentar com a minha vida, nos últimos momentos da vida da minha mãe, nos 2 últimos anos, sequer ligou para saber como é que ela estava. Sequer veio visitar, sequer ajudou com alguma coisa, não comprou nenhuma fralda sequer, não ajudou com nada. Eu cuidei sozinho, sabe? O que é um absurdo a sociedade darem tanto poder simplesmente porque é uma mulher. De novo, eu volto a falar que as mulheres mentem, elas caluniam, elas têm maldade no coração, elas premeditam, elas só não têm a força física do homem para fazer o mal. Mas elas usam de outros homens, de outros meios, para fazer o serviço sujo para elas, sabe? Eu não confio, eu passei por muita situação de injustiça na vida. Muita situação de injustiça na vida, onde eu fui acusado de coisas que eu não fiz. E a pessoa, ela ficou tranquilinha.
porque não deu nada para ela. E como gera aquela situação de impunidade, a pessoa ela tende a fazer de novo, sabe? Então, eu digo a vocês, tomem cuidado, não confiem. Eu não odeio as mulheres, eu só não quero relacionamento com elas porque eu sei da índole e não tem como você analisar a pessoa e saber se ela não está mentindo para você. Eu, na minha vida, não conheci sequer uma mulher digna, infelizmente. Eu tomo isso como uma referência. Tirando a minha mãe, que veio de uma outra época, onde as mulheres elas tinham um comportamento diferenciado, hoje em dia a mulher moderna ela está agindo desse jeito. Então, o cigano aqui é um lobo que levou muita pedrada da vida. Não significa que com isso eu simplesmente tenho alguma raiva, algum ódio. Não tenho isso. Eu simplesmente tenho comigo uma coisa de me proteger, porque eu sei que hoje em dia casamento, tempo de vida útil é curto, vocês vão ter estresse, muitos homens não conseguem absorver tanto problema assim, acabam suicidando. Então é uma maneira de você se proteger, né? A sua integridade, os seus bens, o seu dinheiro e tudo na vida hoje em dia parece que é voltado para o interesse financeiro. Parece não, é voltado para o interesse financeiro. Então assim, tá aí. O vídeo eu mostrei aí claramente que é uma coisa absurda, assim, tem acontecido direto. Eu mostrei casos da década de 90 e casos mais atuais. Você vê que não é uma coisa isolada, não é uma coisa que está acontecendo agora. As falsas acusações de estupro sempre aconteceram. Então eu recomendo a vocês para tomarem cuidado. Relacionamento sério não vale a pena. Um sexo casual, como a GP. Ou então você põe na sua casa aí um sistema de segurança, de filmagem, tá? E ainda assim, isso não vai garantir que você não seja falsamente acusado de uma coisa que você não fez. O Neymar, ele foi filmado lá. A Nájila, sei lá o nome dessa mulher, ela colocou uma câmera escondida para filmar, para simular que ele tinha estuprado ela. E o tiro saiu pela culatra porque estava nas cenas lá que isso não ocorreu. Então, vocês têm que abrir os olhos. As coisas não são como eram na década de 40, que já estava caminhando para o abismo, né? Então as coisas estão piorando, a conduta do comportamento feminino está piorando. Infelizmente, o feminismo aí não é visto com maus olhos na sociedade. O nosso presidente aí, Bolsonaro, ele deveria tomar uma atitude contra o feminismo, já que o feminismo hoje em dia é uma ferramenta hoje em dia que está disseminando o masculinicídio. Não existe, né, na nossa lei a questão do masculinicídio, que é uma mulher matar um homem por ódio. Mas as feministas, elas pregam isso. Então o cigano aqui já criou uma lei, ó, masculinicídio. O vídeo foi esse, ficou um pouco grande. Um abraço para vocês aí e fui.